Antes só de começar minhas ponderações, senador, eu queria só pedir, se fosse possível, ao final dessa sessão, que nós deliberássemos sobre o requerimento 3223, que eu apresentei, que para nós podermos ouvir numa outra audiência o embaixador Celso Amorim, que também é um personagem relevante na diplomacia brasileira, e esse tema, dado a relevância dele, a meu ver, merece mais de uma audiência. Eu até quero aqui esclarecer que eu apresentei esse requerimento a pedido da Confederação Israelita Brasileira, né, que fez esse pedido para mim, e eu prontamente entendi que era pertinente aceitar e rogaria a Vossa Excelência, aos nossos pares, que nós pudéssemos deliberar sobre ele ao final dessa sessão. Não vejo nenhum prejuízo para que nós possamos ouvir o embaixador o quanto antes, sem qualquer demérito em relação, evidentemente, ao oitiva aqui do ministro, a conversa com o ministro Mauro Vieira. Eu quero deixar algumas premissas claras aqui. Primeiro, eu considero o grupo Hamas um grupo terrorista, né? E se nós tínhamos dúvidas a esse respeito, esses atentados realizados na última semana com assassinatos de civis israelenses, tomada de reféns, não só é terrorismo, mas também se enquadra como crimes de guerra e crimes contra a humanidade, segundo o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, chamado Estatuto de Roma. Então isso, para mim, tem uma clareza solar. Também quero deixar claro que não há nenhuma confusão possível entre o Hamas e a Palestina, entre o Hamas e a população palestina, ou mesmo a comunidade árabe. Inclusive, nós temos aqui um exemplo no Brasil, uma comunidade árabe ampla, que vive pacificamente como todos os demais brasileiros, não temos nenhum histórico de terrorismo. E a própria Palestina, a população palestina, o que nós temos presente é que o Hamas tem o poder lá pela força e, no fundo, submete os palestinos a uma espécie de ditadura, né? O país, na verdade, com tradições democráticas na região é Israel. Também registrar aqui que Israel tem reagido, promovido a sua defesa, buscando não retaliar, mas se proteger contra o Hamas, o que envolve ataques ao Hamas. E, infelizmente, numa escala de guerra, podem surgir danos colaterais, né? Agora, existe uma situação absolutamente distinta, porque o que nós vimos do Hamas foi que o alvo direto do Hamas é a população civil israelense. Essas atrocidades que foram cometidas nas últimas semanas. Enquanto, se Israel, eventualmente, pelas ações, acaba vitimando civis, isso eu atribuo a danos colaterais lamentáveis, que nós temos que lamentar, evidentemente, mas não é o alvo direto. Aí tem uma diferença muito grande de conduta e de procedimento. Mas aqui tem um adicional em relação ao Hamas, porque já foram 3 brasileiros assassinados, né, como foi dito aqui pelo ministro: Carla Stelzer, Hanani Glaser, Bluna Valianu, e 2 filhos de brasileiro, Celeste Zahu e Gabriel Barel. Então, brasileiros foram assassinados por esse grupo terrorista. Isso nos dá, a meu ver, legitimidade, não só pelos crimes contra a humanidade, não são só crimes contra a população judaica, são crimes contra a humanidade, crimes de guerra, mas o fato de nós termos brasileiros aqui vitimados exigiria, e aí é uma ponderação crítica, ministro, uma posição mais dura do governo brasileiro, da diplomacia brasileira, em relação a esses fatos. Eu vi as notas do Itamaraty que foram editadas sobre a morte desses brasileiros e, sinceramente, eu achei abaixo do tom necessário. Falou em falecimento de um, morte do outro, não nominou os responsáveis pelo assassinato. Um contraste até, tive cuidado de olhar, a nota que o Itamaraty editou quando foi assassinado pela polícia em Londres, o Jean Charles, naquele episódio lamentável, que ele foi confundido com um terrorista e foi assassinado. O Itamaraty emitiu uma nota muito mais dura e pesada, informando ali a sua desconformidade, e não deixou de nominar os responsáveis
por aquele assassinato do brasileiro. E aqui nós temos brasileiros assassinados, de repente na nota a gente não tem nem a identificação de um culpado. Quem foi? E mereceu, né? Eu acompanhei até as redes sociais e até mesmo a própria imprensa, criticou veementemente o tom das notas colocadas pelo Itamaraty em relação a esse falecimento. Eu compartilho aqui o entendimento dos que indagaram antes de mim, que fizeram as suas ponderações, especialmente aqui do senador Carlos Viana, de que entendo que o Brasil deveria ter uma posição mais clara em qualificar o Hamas como um grupo terrorista. Até entendo um contexto, mas o que me preocupa é que a gente está vendo um padrão da diplomacia brasileira, ministro, que nos traz alguma preocupação. E aqui vou elencar alguns fatos. Tivemos esse ano a visita de Maduro ao Brasil, recebido aí com honrarias pelo presidente da República. Não vemos uma posição dura da diplomacia brasileira em relação à ditadura da Nicarágua e nem em relação à ditadura de Cuba. Aliás, no discurso feito perante as Nações Unidas pelo presidente Lula, ele reclamou do embargo, né, feito pelos Estados Unidos em relação a Cuba, mas não deu uma palavra em relação às violações de direitos humanos que são constantes pela ditadura do governo daquela ilha. Do outro lado, foi motivo anterior de um certo embaraço ao Brasil a posição do presidente em relação à guerra da Ucrânia, igualando a responsabilidade da Ucrânia com a responsabilidade do agressor, do invasor da Rússia. Seguido por uma declaração, que foi sim infeliz, do presidente da República, afirmando que se Vladimir Putin viesse ao Brasil, não seria cumprido o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Quando se tem todo esse contexto, e daí vem a guerra entre Israel e o grupo Hamas, e aqui não coloco Israel contra a Palestina, mas Israel contra o grupo terrorista Hamas, e o Brasil não adota uma posição clara, o meu receio é acontecer como foi apontado aqui pelo senador Carlos Viana, que a nossa histórica posição de neutralidade fique comprometida, que nós passamos a ser identificados cada vez mais com um grupo internacional que foge às nossas tradições democráticas. Para mim, aqui também é um sinal, ministro, com todo respeito, o fato do Brasil apresentar uma proposta de resolução da ONU, e aqui faço os elogios para tentar buscar um caminho pela paz, e de repente a nossa resolução é vetada, não pela Rússia, não pela China, não por outros países que não seguem a nossa tradição democrática, mas é vetado pelos Estados Unidos, falando por ele mesmo e falando igualmente pelo Estado de Israel. Então, claro que é elogiável o Brasil buscar ali um consenso e buscar aprovar uma resolução, mas também é um indicativo de que talvez estejamos aqui mal orientados, quando a nossa proposta de resolução é exatamente vetada por um país que é um aliado tradicional e é um país que cultua valores democráticos muito próximos ao nosso. E esse veto é um veto bem representativo dos interesses de Israel, porque Israel quer ter garantido o quê? O seu direito à autodefesa. Veja, um grupo de assassinos terroristas invade Israel e mata centenas ou mais de 1 milhar de civis, em condições que caracterizam crime contra a humanidade e crime de guerra. Nada justifica esses atentados terroristas, embora sim tenha um contexto, tem a questão dos 2 estados, mas nada justifica esses atentados. Esse grupo se refugia na faixa de Gaza, traz reféns e, de repente, qual que é a sugestão que nós apresentamos para Israel? Um cessar-fogo, mas um cessar-fogo que impede que eles continuem ações na faixa de Gaza contra
o grupo Hamas, que impede ações de Israel para obter o resgate desses reféns? Então, embora sei que é uma equação bastante difícil, mas o argumento que foi apresentado para o veto, de que a proposta não garantia essa autodefesa de Israel, soa razoável. E aí, novamente, nós nos encontramos em um cenário internacional de que nossas posições acabam sendo coincidentes com posições que não são dos nossos aliados internacionais tradicionais. Foi indagado aqui pela senadora Mara Gabrilli e também pelos senadores Hamilton Mourão e pelo senador Carlos Viana, porque o Brasil, já que ele está nessa posição de presidente do Conselho de Segurança, porque ele não faz gestões nesse momento para que o grupo Hamas seja reconhecido como um grupo terrorista e afastado a legitimidade dele para negociar em nome da Palestina. Eu até fiquei aqui para lhe indagar, igualmente, ministro, quando Vossa Excelência diz que o Brasil se dá bem com todos, e Vossa Excelência disse se dá bem com Israel e se dá bem com a Palestina, a minha dúvida foi aqui, se dá bem com a Palestina é uma referência a se dá bem com Hamas? Ou nós estamos falando da autoridade palestina? A minha indagação é se o Brasil não poderia apresentar uma nova proposta. Primeiro, esse esclarecimento. Reitero a pergunta se o Brasil não poderia, com base na sua legislação própria e considerando os atos recentes do Hamas e considerando a sua legislação interna, reconhecer por sua conta o Hamas como um grupo terrorista? Perguntar igualmente a Vossa Excelência se esses sinais que nós vamos concedendo na nossa diplomacia internacional, se aproximando de um determinado grupo e se afastando de outro, que são das democracias ocidentais, se isso não pode prejudicar o Brasil e a sua reputação, que nós todos temos obrigação aqui de conservar, e por que o Itamaraty não emitiu notas mais duras em relação ao assassinato de 3 brasileiros e 2 filhos de brasileiros pelo grupo Hamas, esse grupo terrorista?